Quem não sabe, recentemente foi encontrado lá no deserto de Utah um monólito estranho. Uma estrutura metálica com 3 faces foi encontrada no meio do nada, no meio do deserto nos Estados Unidos. O objeto já estava lá naquela região desde 2016, mas foi só agora, depois de ter bombado na internet, depois de ter saído em vários sites, que o objeto misterioso acabou chamando a atenção de várias pessoas. Ou seja, ele estava lá há algum tempo, mas só agora em 2020 que a galera ficou interessada nele. E logo depois que o mundo inteiro estava falando dele, ele simplesmente desapareceu. A estrutura, galera, tinha quase 4 metros de altura. Parecia ser uma obra alienígena, sabe? Como se algum alien ou algum ser de um outro universo tivesse implantado essa estrutura no nosso planeta para estudar a gente, o nosso solo ou algo do tipo. Porém, o objeto foi visitado por tantas pessoas que foi possível ver que não se tratava de algo alienígena e possivelmente teria sido feito por algum humano. Já que pelos vídeos, galera, dava pra ver que o objeto não era sólido. Teve um outro vídeo que a gente não comentou no passado, que o cara botou tipo um imã, um aparelho pra medir se aquilo era magnético ou não, e nada apitou. Ou seja, foi concluído que aquelas placas eram de alumínio, grudadas no chão e coladas uma com a outra. Mas o problema mesmo não é nem o que é aquele objeto, e sim o porquê ele está ali. Quem colocou aquele objeto ali? Até hoje isso não foi revelado. Porém, o que se sabe é que o objeto estava em um local restrito. Mas mesmo sendo restrito, mesmo sendo uma área com acesso proibido, muitas pessoas do mundo inteiro foram até o local, pois descobriram as coordenadas pelo Google Maps e fizeram vários vídeos. Dava pra ver nos vídeos que não era só uma pessoa, era uma equipe lotada de gente. E com certeza por conta disso, esse objeto foi retirado de lá. E de acordo com a Agência de Administração de Terra do Utah, mesmo sendo um local restrito, não foram eles que retiraram aquele objeto de lá. Eles disseram o seguinte: recebemos relatos de que uma pessoa ou grupo a removeu na noite de 27 de novembro. Será que foi um grupo então de pessoas que foram lá e retiraram? Mas por quê, né? Então, quem teria retirado o monólito misterioso? Bom, segundo o The New York Times, foi um grupo de 4 homens que simplesmente apareceu lá, derrubou o monólito e levou ele embora. A história veio do fotógrafo Ross Bernards, que na noite do dia 27 dirigiu cerca de 6 horas para poder ir até o objeto misterioso. Chegando lá, ele, o fotógrafo, tirou várias fotos bem legais, usando drones com luzes sofisticadas para ter um melhor ângulo de luz e tal. Mas segundo ele, por volta das 20h40 da noite, simplesmente do nada, 4 homens chegaram. Ele teria escutado a voz dos homens, ecoando pelos penhascos. Ross contou que eles chegaram com muita certeza do que iam fazer, que era remover o monólito de qualquer forma dali. E então eles começaram, dando vários e vários empurrões, até que o objeto começou a se inclinar. E depois, para arrancar completamente a escultura, eles empurraram ela para outra direção. E como a escultura não estava chumbada no chão, ela foi derrubada. O fotógrafo e seu amigo, que estavam assistindo toda essa cena, ainda disseram que os homens chegaram a argumentar, dizendo o seguinte: é por isso que não tem que deixar lixo no deserto, meio que dando a entender que o monólito poluía a paisagem ou algo do tipo. Quando o objeto caiu no chão, veio um forte estrondo, e os homens então começaram a separá-lo e transportá-lo em um carrinho de mão. Caraca, mas por que será que eles fizeram isso, né? Acho que eles ficaram bolados com esse objeto. O próprio Ross, o fotógrafo que contou a história, não quis tirar nenhuma foto dos homens, para evitar qualquer briga ou algo do tipo. Vai que os caras não gostam, né? Não querem ser fotografados. Mas o amigo de Ross, Michael Newlands, tirou algumas fotos rápidas com o celular, e dá pra ver certinho os homens removendo o monólito. Na foto podemos ver também, galera, que como a gente já havia dito, o monólito realmente era oco, já que ele foi desmontado peça por peça, ou seja, ele só tinha ali as suas 3 faces laterais e as partes de cima e de baixo. E galera, um homem que mora na cidade de Moab, em Utah, que fica próximo da escultura, assumiu o crédito por ter retirado o objeto de lá. O homem que assumiu tal feito se chama Andy Lewis, um atleta de slackline. Inclusive, a gente encontrou um vídeo bem curto, publicado no seu próprio canal, em que dá pra ver o monólito sendo removido. Mas ao contrário do monólito de Utah, que já descobriram como e praticamente que removeu, esse da Romênia continua sendo um total mistério. E depois então desse objeto ter sumido lá do deserto de Utah, um outro bem parecido com ele reapareceu em um outro lugar do mundo. Dessa vez lá na Romênia. Mais especificamente, galera, na cidade de Piatra Neamț, a mesma coisa foi encontrada, uma estrutura de metal com quase 4 metros. E também possuía 3 faces, igual ao monólito de Utah. E aí, galera, você não vai acreditar se eu te contar que esse mesmo monólito lá da Romênia também desapareceu, sumiu. O que tá acontecendo, mano? Negócio
aparece, depois some, aí vocês vão deixar a gente em pânico mesmo. Será que isso realmente tem algum significado? Vai ser alguma campanha? Divulgação pra filme, né, como a gente falou. Se aquele no deserto causou um tumulto, imagina esse aqui, que já não tava tão afastado assim. Já tava num ponto próximo de uma atração turística, então ia virar mais uma atração turística, né? Então, galera, o monólito lá da Romênia também não está mais lá, foi retirado, e a única coisa que ficou lá na região foi um buraco, onde ele estava posicionado. Vamos ver onde ele vai aparecer agora. Vamos fazer um nosso aqui na frente da nossa casa. Podia ter um aqui no estúdio, pô.